Oiê, mais um Conexão Japão. Hoje eu tava andando pela rua e eu achei uma flor, assim, algumas flores caídas no chão já, e eu falei, nossa, primavera tá aí, é uma época que eu começo a ficar mais feliz, mais contente, adoro a primavera. Amo o Hanami, amo ver as cerejeiras, os matsuris, é uma época que eu curto muito, gosto muito do Japão. E o verão também, então começa a ficar mais quente, eu começo a ficar mais disposta, mais animada. Pensando aí no verão, eu já imagino, já lembro do som típico aí das cigarras, que é um som bem característico do nosso verão aqui no Japão. E é tão gostoso, né? Essas duas épocas, pelo menos para mim. E eu queria saber que época você mais gosta daqui do Japão, se você gosta mais do inverno, do outono, do frio, do calor, ou de todas as épocas. Apesar de achar todas as épocas muito bonitas, todas as estações daqui, eu gosto mais da primavera e do verão. E eu queria falar hoje sobre um assunto que essas frases que eu vou falar agora, com certeza você já viu, já ouviu, né? Já pode ser que você já presenciou pelo menos alguma vez aqui na vida, ou até você presencia e vive essa experiência aqui no Japão. Pessoas fofoqueiras no ambiente de trabalho, pessoas que sentem aí o chefe, a chefe, ou às vezes até mas se sente o dono da fábrica. Pessoas que nem são chefes e se sentem aí superior às outras pessoas, a fofoqueira, a linguaruda que toma conta da vida de todo mundo, aquela que provoca os outros, a barraqueira. Então, existe aí alguns perfis, se eu esqueci de algum, você pode digitar aqui e compartilhar comigo. Se você tem alguma boa história, compartilha aí comigo de algo que aconteceu com você numa fábrica ou você viu alguma coisa que eu vou adorar ver. Dentre esses 14 anos do Japão, eu já trabalhei em alguns lugares e tive contato com esses tipos de pessoas. A gente sempre tem contato com vários tipos de pessoas, e às vezes o nosso comportamento, muitas vezes, é de se fechar, é de ficar muito atento, é de não falar muito, é de ficar prestando muita atenção em quem que eu posso confiar ou não. E a gente às vezes não para perceber o quanto que, ao se relacionar com essas pessoas, a gente tem a oportunidade de perceber algo sobre a gente. Por exemplo, ao se relacionar com uma pessoa que se sente o chefe ou é o chefe, mas utiliza aí do poder dela para subjugar, para humilhar, para se sentir especial aí, como que a gente se sente? Será que se sente injustiçada, revoltada, indignada, com raiva, com revolta, com ódio inferior? A gente pode até pensar, onde ela pensa que ela pode ir comigo? O que que ela acha que ela é? Então, às vezes por trás de narrativas que às vezes a gente tem só na nossa cabeça, porque a gente nem expressa isso para o outro, a gente não percebe que aquele contato, aquela relação, aquela relação que a gente tem com aquela pessoa ali no ambiente de trabalho diz muito sobre a gente. Às vezes pode dizer quanto que a gente se sente aí desvalorizado, o quanto que a gente busca um reconhecimento, que às vezes a gente não vai ter da fábrica, dos chefes, mas na verdade a gente não se dá esse reconhecimento de nós mesmos, o quanto que às vezes a gente é, se sente aí é, atento, porque a gente não confia nas pessoas, então a gente acaba se fechando, e isso vai até para os relacionamentos fora da fábrica, no dia a dia. Então, por mais que a gente também não tenha, muitos brasileiros não têm aí um tempo de qualidade fora de fábrica, acabam não querendo fazer amizade, acabam não se relacionando com outras pessoas, porque às vezes está tão calejado, né, de se sentir o tempo todo tendo que estar atento às pessoas, porque as pessoas puxam o tapete uma das outras, brasileiro não ajuda brasileiro, e essas narrativas eu percebo tão vívidas aqui no Japão e em outros países também, porque a gente acaba entrando às vezes num lugar de competição pela dor. E por mais que às vezes a gente não esteja competindo ali com o outro, com a outra pessoa,
a gente às vezes se sente superior àquela que é fofoqueira, se sente superior àquela que é o chefe ou não é o chefe, ou às vezes se sente uma porcaria. Então, o que será que esses relacionamentos que às vezes você pode dizer, Carol, eu nem tenho, eu nem converso com essas pessoas, entro muda, saio calada, eu entro mudo, saio calada, não falo nada, não dou muita moral para as pessoas. O quanto que isso quer dizer sobre você ter deixado de confiar, o quanto você deixou de ter prazer, na vida, porque acaba se fechando e não dando oportunidade para as pessoas poderem se apresentar para você de uma forma mais profunda, porque você está ali com aquela barreira, e às vezes a gente não percebe isso. Sozinho a gente vai falar, não, acha, eu sou assim mesmo que eu sempre fui assim, mas a gente não percebe que esses comportamentos que a gente tem, esse isolamento, esse silêncio, vem porque a gente não quer ser machucado, porque a gente não quer passar por uma dor novamente. E eu não estou falando que alguém goste aqui de ser machucado, mas o quanto que os nossos comportamentos são pautados em questões dentro da gente que às vezes não estão bem resolvidas, dores que a gente traz aí dentro da nossa malinha, quando a gente faz a nossa mala para vir para o Japão, a gente traz as nossas questões também. Então, hoje é mais uma reflexão para você perceber como que você se sente nesses relacionamentos aí do dia a dia e o quanto a gente sente também falta, porque no Brasil a gente consegue conversar com qualquer pessoa e a gente às vezes faz aí amizade, sabe da vida da pessoa, faz uma amizade aí na rua com alguém. A gente tem essa vontade intrínseca dentro da gente, por mais que tem pessoas que são mais quietinhas, mais introspectivas. A gente gosta de se relacionar e às vezes a gente deixa de se relacionar porque a gente está tão machucado, porque a gente se sente tão desvalorizado, porque a gente confiou e a pessoa às vezes traiu a nossa confiança. E a gente, na medida protetiva, se isola, não tem a vontade, e mesmo que às vezes tenha, não consegue de fato se relacionar, ter um relacionamento real com outras pessoas. E às vezes pensar, as pessoas vão embora, então para que que eu vou me relacionar? Para que que eu vou construir realmente um relacionamento com alguém? E aí a gente fica sozinha, a gente se sente sozinho, a gente vai para uma solidão, para um isolamento. Então, olha para a tua vida, como que ela tá? Você tá se relacionando com as outras pessoas e tá sendo gostoso? Ou você não quer saber de ninguém, não quer fazer amigo? Ou realmente você tem amigos e se relaciona e isso tá bom para você? E a gente percebe que dentro desses relacionamentos que a gente tem, dentro de relacionar-se com as outras pessoas dentro da fábrica, é onde a gente pode perceber tantas coisas sobre a gente que estão aí pedindo para ser amadas, acolhidas, respeitadas, ganhado consciência, porque às vezes a gente sente um desvalor que a gente traz lá do Brasil. E se a gente for olhar, nós brasileiros, a gente tem o mundo inteiro tem o desvalor, mas nós brasileiros, a gente tem um desvalor bem pontual em nós, e uma falta de reconhecimento da nossa cultura, da nossa potência. Às vezes você consegue até enxergar coisas belas de ser brasileiro, mas geralmente a gente tem pontos aí de, de desvalor por ser brasileiro, que é algo natural, que é algo normal, mas pode ser mudado quando a gente olha com amor e carinho e se reconhece, reconhece as nossas partes e integra elas. Então, hoje o vídeo é mais para um movimento de reflexão. Como que tá as suas relações? Você se relaciona, não se relaciona? É, tem aí se fechado, dentro da fábrica, não fala com ninguém? Ou fala e brigou com alguém e não fala mais com essa pessoa? Como que é para você? Como que tá a sua vida aqui no Japão? Tá sendo boa? Porque assim, ó, se a gente parar para pensar, muitos vivem aqui e trabalham muito mais do que se a gente for comparar o tempo estando em casa e o tempo, né, trabalhando, o tempo que trabalha é muito mais do que está em casa. Então,
Por que não olhar para como esse relacionamento, ao se relacionar, quer dizer sobre você, sobre o que tem dentro de você, para que a sua vida fique mais leve, para que a sua vida fique mais fácil, mais fluídica e mais gostosa aqui no Japão. Não precisa ser tão pesado, tão rigoroso, tão rígido. Dá para ser melhor. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.